Olá, sejam bem-vindos ao programa Vida de Empresário. Hoje temos a presença do Dr. Nelson Barduco. Nós vamos falar sobre direito societário e direito tributário. Olá, sou Nelson Barduco Júnior, sou advogado há 20 anos, justamente nessa área societária e na área tributária, especialista em empresas e planejamentos sucessórios para os empresários. Bom, meu amigo Barduco, vamos começar com o societário. Organização societária, o que significa para o empresariado? Veja bem, Rica, as sociedades empresárias, geralmente, quando elas nascem de famílias, certo? Sim. E as famílias, como todas as famílias normais, elas têm as suas dificuldades e vão carregando a empresa junto com a família no decorrer do tempo. O que ocorre? As empresas vão crescendo e elas não vão se reorganizando societariamente. Vem um filho, vem uma filha, a filha tem um casamento, tem o genro, nasce o neto do patriarca, e isso não é enquadrado dentro da sociedade empresária. A empresa vai crescendo, a família vai crescendo e não vai tendo as reorganizações societárias. Hoje, se a gente olhar dados até históricos, nós vamos observar que a maioria dos problemas das empresas familiares é justamente a família. Por quê? Porque não se cuida do núcleo familiar para que a empresa alce voos. Dá uma mistura entre a vontade do patriarca e ali, principalmente quando ele vê os netos, quando ele vê a sua prole crescendo, dá essa vontade de não reorganizar, mas de enquadrar todo mundo. É onde muitas empresas, inclusive, são fadadas à falência. Para isso, é muito simples. Nós temos alguns mecanismos societários que nós podemos trabalhar eles. Por exemplo, a empresa vai crescendo. Há de se pensar se o empresário quer que o genro participe ou não da administração societária. Ou a nora. Ou às vezes ele já está pensando na questão do próprio neto. Então pode ser que ele fale assim, peraí, eu não quero que nem filho participe e que o neto participe. Pode acontecer? Sim. Pode. Mas para isso, há de haver um planejamento, onde justamente entra o planejamento sucessório. Nosso ordenamento jurídico, se a gente for pensar em sociedades, em contratos, como a nossa história vem do direito germânico, e misturado com o direito italiano, nós temos várias possíveis maneiras de se trabalhar a sociedade empresária em si. O que falta é, às vezes, vontade, ou não é nem vontade. Quando o empresário, o patriarca, ele não consegue distinguir a diferença da família e da empresa, ele não consegue fazer um bom planejamento. A maioria das vezes não consegue. A gente sabe disso. E aí ele é fadado ou ao não crescimento, ou às vezes até uma possível falência. Então, e aí em cima disso, eu diria o seguinte, queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do acordo, Porque eu acredito que quando você tem uma sociedade, você confia no seu sócio. Seja ele amigo, irmão ou esposa. Então isso é uma coisa que fica verbal, você discute, mas você acaba fazendo. Quando vem novas gerações, eu acho que é importante ter uma regra e uma forma para que nem se falou que não entre nora, genro, uma série de outras coisas. Então como é que fica essa societária e essa patrimonial também, que é importante? Tá, muito legal sobre isso. Na verdade, o que ocorre? O acordo em si, O acordo nada mais é do que a própria palavra, a própria conjugação do verbo acordo. É acordar. É sentar todos numa mesa e tecer as vontades ou os desejos e as realizações e casar justamente com esses desejos e as possíveis realizações desses desejos com também a missão e a visão da empresa. Casando isso, o instrumento jurídico para isso, ele está enquadrado na Lei 10.406/02 e na Lei das SAs. Então, a instrumentalização para que o acordo ocorra, ela é muito simples, na verdade. Ela é complexa até você chegar no acordo. Para quem tem experiência de 15, 20 anos, depois tecer o acordo, ele não é complicado. Eu diria, meu amigo, que a maior dificuldade é encaixar a vontade dos patriarcas da empresa em si, da sociedade, da empresária, à vontade dos seus descendentes com base na própria lei. O acordo, depois de feito, ele vai minimizar vários prejuízos
Ele minimiza, inclusive, contratação de novos advogados, despesas de novos honorários. Ele vai minimizar, inclusive, possíveis conflitos familiares. Por quê? Porque ele distancia a empresa da família. Então você profissionaliza o seu negócio. Com base nisso, após o acordo, o que é indicado para o patriarca da empresa? Ele pensar no seu futuro, na sua sucessão. Então, o que nós podemos fazer? Nós fazemos um planejamento sucessório para ele, já, de todo o seu patrimônio, porque vamos ser realistas, né? Nós estamos no Brasil, um país onde a gente trabalha para ter um patrimônio, e o patrimônio ele pode ser facilmente corrompido ou corroído por impostos, por terceiros, por situações adversas, por situações trabalhistas que às vezes nem estava dentro do nosso contingente administrativo e às vezes pode ser que ela ocorra. Então, muitos colegas, inclusive, eles trabalham com uma nomenclatura de blindagem patrimonial. Antiga holding. Que seria uma antiga holding. Eu não trabalho com o nome da blindagem patrimonial. Por quê? A jurisprudência mudou muito. O artigo 50 da 10.406/02, ela alterou os entendimentos dos tribunais justamente para a desconsideração da personalidade jurídica, do IDPJ. Mas, voltando em palavras claras, o que seria isso? Nós transformarmos todo o patrimônio daquele empresário, tá, numa possível holding, às vezes, vamos usar esse nome, e aí fazer a sucessão para os seus netos, para os seus filhos, ou a quem ele desejar. Que é uma palavra que todos gostam, não sei se é nisso, mas não pagar imposto. E não pagar imposto. Esse é o sonho de todos. E não ter dor de cabeça com advogado no futuro. Exatamente. Então, assim, é totalmente factível, é muito usual, só que o pessoal, o empresariado, ele tem isso meio que um bicho de sete cabeças. Ele acha que isso vai causar problema para ele, ou às vezes, o que muito ocorre dentro do nosso escritório, como o patrimônio vai crescendo e vai crescendo paralelamente à empresa, esse patrimônio ele precisa ser regularizado. O empresário tem na cabeça que isso vai custar dinheiro para ele. Não vai. Ao contrário, vai minimizar um problema futuro. Por quê? Porque aí já entrou os filhos, já entrou as noras, já entrou toda a família dele discutindo um patrimônio que sequer ele deixou à vontade dele. Então o planejamento sucessório nada mais é basicamente... O testamento inclui nisso? Eu não faria testamento. Não. Por que eu não faria Por quê? testamento? Né? O testamento é aquela vontade unilateral que ele fala o seguinte: a casa X vai para fulano de tal, a casa Y vai para não sei o quê, as cotas da empresa vai ficar X. Após o testamento, tem que ser pago. Estado de São Paulo, se a PEC 45 não mudar isso, Sim. 2% do ITBI. Que vai mudar com certeza, todo mundo sabe. Com certeza vai Não mudar. sabe quando, mas vai mudar. Então, 2% de ITBI, já de cara. Mais 4%, que esse sim vai mudar, isso é fato, que é o ITCMD. Vai para 8. Ele vai para 8, provavelmente, ele vai dobrar. E ainda de 6 a 10% de honorários advocatícios. Então, a hora que a gente soma, vai dar, não somei agora, mas vai dar 25%, 27% por aí. Se você faz um planejamento sucessório, além de você deixar já a sua vontade escrita, e já todo mundo, cada um no seu quadrado, e cada um na sua caixinha, e cada um já sabendo daquilo que vai receber por direito, além disso que você evita dores de cabeça, você evita dissabores familiares, você evita até brigas familiares por herança. Haja vista o que nós temos aí na mídia, que todo dia tem fulano de tal que faleceu e o filho fora do casamento, o outro, ou os irmãos estão brigando, etc e tal. Além desse dissabor todo, há uma economia real, de 12%, no mínimo. No mínimo 12% do planejamento total. Sem contar que, por exemplo, o que ocorre, que é o mais comum? O empresário foi crescendo, então ele foi tendo o patrimônio dele, beleza? No patrimônio dele, ele começou a alugar. Então ele alugou uma sala comercial, ele alugou um terreno, ele alugou etc e tal. Esses aluguéis, ou ele está contabilizando, ele está pagando 27,5% em cima disso, o que provavelmente não está, ou ele não contabiliza. Que aí ele tem um outro problema.
E um problema até grave, que é o problema de sonegação fiscal. Então, a partir do momento que nós fazemos esse planejamento sucessório para ele, o que ocorre? Todo esse dinheiro que ele recebe de aluguéis, ele tributa a 13,71%. Isso traz para ele uma economia e uma tranquilidade de ele ter caixa fiscal, poder fazer frente às coisas ou os novos investimentos dele com caixa fiscal, pagando um tributo pela metade do preço que ele pagaria na pessoa física. Eu queria fazer só uma pergunta que a gente estava falando sobre o etário e ainda a gente falou sobre o acordo. Na sua visão, eu tenho algumas visões e tal, o que você acha importante colocar no acordo quando eu, dono de empresa, vou fazer um acordo? Por exemplo, vou dar o meu caso, eu tenho uma filha que trabalha comigo, Tá. 2 que não trabalham, né? Tá. Então eu tenho uma filha que os meus filhos não falam porque se fizesse isso eu matava. Mas eu já ouvi muito, meu irmão tá trabalhando na empresa, tira dinheiro da empresa e eu nunca ganhei nada. Então, no dia em que eu não estiver, estou dando o meu caso para não dar outros, né? Sim, claro. Que eu venha a falecer, esses 2 não fiquem contra isso, porque esse daqui só fez o capital subir. Então, o que eles vão receber é baseado no trabalho deste, né? Justo. Como é que você enxerga isso, da importância de ter um acordo e como colocar isso para evitar a briga? Porque, como você falou muito bem, o problema é a briga familiar. Que todo mundo acha que alguém sempre teve problema e perdeu dinheiro. Então, como é que eu faço isso dentro do acordo para tentar, tentar diminuir esse problema, vamos chamar assim? Nesse caso específico, tranquilo, a gente pode trabalhar de várias formas. Primeiro tem que ver você, como o patriarca do negócio, a sua vontade. Olha, para minha filha, por ela estar aqui comigo todos os anos, todos os dias e durante anos, etc e tal, ela vai ter 30% do negócio. Existe uma coisa na lei que você não pode doar mais do que a sua plena, que é a plena, metade da plena. Então, metade da plena você pode doar. Você pode doar pro Joãozinho da esquina, para quem você quiser. Entendeu? E deixa os meninos chorarem, o problema é deles. Então, você poderia proteger ela já com essa situação, com a metade da plena que você pode fazer. Isso já iria para o acordo, ou seja, as cotas sociais da sua empresa, ela teria essa vantagem, certo? Você poderia nomear ela como administradora vitalícia, certo? Que também já é uma segunda situação que você também protege ela. Então tem a primeira situação, é a doação total da sua plena a ela. A segunda é deixá-la como administradora vitalícia na sua ausência ou na sua, às vezes, permanente impotência, porque pode acontecer alguma coisa, Deus livre e guarde, e ela está administrando. E deixar os 2 somente como sócios cotistas, onde eles vão perceber um dividendo no final do exercício, se a sua empresa houver lucro. Pronto, muito simples. Transações tributárias, quais são as vantagens que o empresário tem? Porque, historicamente falando, todo empresário falando, vou pagar porque vai vir o refis, vai vir qualquer coisa, seja refis, seja o que for. Desde que eu me conheço como gente, a gente sempre espera isso e acaba não pagando. E às vezes as pessoas não pagam mesmo porque não tem dinheiro, prevalecem o funcionário, que eu acho muito legal. E eu também já fiz, todo mundo já fez isso na vida. Quais são as grandes vantagens? Porque todo mundo, a gente sabe que o imposto é alto, a tributação nem se fala, todo um monte de coisa. Mas quais são as vantagens? Vamos lá. Se você me permitir, só para a gente fazer fique à vontade. Uma timeline aqui. Só outra pergunta, existe diferença entre o grande, o médio e o pequeno? Existe. Se você puder depois falar existe. 2 segundos sobre isso. Existe. Pronto. Dentro da transação tributária. Dentro da transação tributária. Existe, velho. E existe muito. Ricardo, seguinte, se a gente analisar a nossa história, a carga tributária do país, ela é insuportável, como todo empresário sabe. Em média, 34% de tudo que você arrecada, ela volta para o Estado, em forma de tributos. O nosso código ele é de 45, Código Tributário. Ele já previa, na época, a compensação tributária. Só que a compensação tributária, a Receita Federal, o governo, ele sempre colocou barreiras e formas de barrar a compensação tributária, até porque o que o governo quer é funding, é dinheiro, ele quer arrecadar. Então ele jamais faria a compensação tributária. Se a gente analisar a história realmente, nós vamos aí na década de 50, 60, aquele empréstimo compulsório, o empréstimo compulsório da gasolina, empréstimo compulsório de não sei lá do quê. Há títulos de empréstimos compulsórios que até hoje não foram resgatados. Então, na verdade, existe até um grande calote
Isso é público, é a dívida pública do Brasil. Tanto é que quando o governo precisa de dinheiro, o que ele faz? A gente, quando precisa de dinheiro, nós vamos no banco pedir um empréstimo. O governo ele emite títulos, capta o dinheiro e fala que lá em 2032, 2045, ele vai pagar e vai pagar algo. Aí ele taxa IPCA, etc e tal, ou a taxa que ele convenciona. Maravilha. Alguns desses empréstimos, eles não foram pagos. Isso é fato. Isso está no caixa do governo. Muitos resgataram, ok. Então, o Instituto da Compensação Tributária, ele já existe há muito tempo. O Refis, fato, todo empresário esperava, às vezes, no final do ano, ou época de eleição. Principalmente época de eleição. Ó, fulano de tal vai ganhar, vai fazer isso, fulano de tal está entrando e a proposta dele é que ele faça um refis assim. Nós tivemos refis, só para refrescar um pouquinho a memória, até na época da Dilma. Saiu os últimos refis, questão de governo falando. Com o último governo, o anterior governo que nós tivemos, ele fez algumas regulamentações das possíveis compensações, que é justamente a modalidade da transação. Né? O ministro da Fazenda, na verdade, não foi nem a questão, não partiu nem mais do presidente em si, foi do próprio ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda anterior, ele entendeu que o refis era aquele financiamento onde o empresário fazia o parcelamento da dívida e ele refazia e não dava conta de pagar. Pagava duas, tirava a CND e falou, agora não precisa depois. Agora eu não dou conta mais, ou nem dava conta, não dava conta de pagar mais, etc e tal. Por quê? Porque o juro é alto, é fato. Ele come, basicamente, taxa Selic mais 1%, tem uma multa na largada que são 20% e mais 10% de honorários da Procuradoria. E que encarece a dívida, vai engordando a dívida e encarece a dívida. E o que é o Instituto da Transação? O Instituto da Transação nada mais é que eu, Barduco falando, chamo de um encontro de contas. Barduco, mas por que esse encontro de contas, velho? Muito simples. O governo instituiu a possibilidade de eu pagar o que está em dívida ativa com parte do meu prejuízo fiscal e com cheque do próprio governo. Pô, mas cheque do próprio governo? Sim, são os precatórios. Né? O governo ele tem as suas dívidas e as dívidas dele são convertidas, os pagamentos são em precatórios. Né? Tem ofício requisitório, ganha-se uma ação judicial, seja de desapropriação, seja alimentar, né? E nasce aí um precatório, que é o direito creditório daquela família receber. E o mercado transaciona isso. Isso é normal, isso é comum, né? As pessoas comprarem e venderem os precatórios, que é do governo, que é um pagamento futuro. Então, a transação, ela tem várias formas, vários requisitos, tem que preencher vários pressupostos dela, mas basicamente, no dia a dia, o que é a transação? É você pegar a sua dívida ativa e ter a possibilidade de pagá-la com desconto. Por exemplo, um caso, vou pegar um case que eu estou trabalhando nele e que está na Procuradoria já, inclusive em vias de sair. A empresa estava devendo 5.250.000. Eu entrei com alguns recursos, porque eu entendi que 300 e poucos mil reais não era devido, que tinha uma prescrição a ser atingida. E isso é muito legal, porque quando a gente pega a dívida, a gente analisa a dívida para saber se há prescrição, se não há alguma cobrança ilegal. E nesse caso tinha 280 e poucos mil reais, quase os 300, de prescrição. A própria Procuradoria reconheceu a prescrição para a gente não litigar, porque o governo também, através do negócio jurídico tributário, que faz parte da transação, ele não está querendo litigar, porque ele está entendendo que está custando mais caro para ele, certo? E, inclusive, recentemente agora, essa semana, o próprio presidente do STF, e a notícia saiu veiculada justamente agora, ele está extinguindo todas as ações fiscais com menos de 10 mil. Ou seja, são milhões e milhões de ações judiciais que elas vão zerar, que elas vão ser baixadas. Então vamos lá, mas vamos voltar para esse case. Então a gente analisa a dívida, faz um expurgo do que é maior, ou seja, o que está irregular, possíveis irregularidades. Nesse caso caiu para 5 milhões. Dos 5 milhões, nós fizemos a transação tributária, ele teve pelo enquadramento dele, e aí vai a questão de ser grande, médio ou pequeno, que já era aquela sua outra pergunta, ele já é um grande pagador, tá? A dívida é 5 milhões, só para você ter uma ideia.
ele já é um grande pagador. O rating dele para pagamento estava num rate bom, na classificação que tem na Capag, que é um sistema... Sim, é como o banco faz para te emprestar como se fosse um rate, isso É. mesmo, que tem dentro da Procuradoria da Fazenda, certo? Conseguimos 25%, então a dívida caiu aí para 4.500 mais ou menos. Dos 4.500, nós fizemos um pedido na Procuradoria da Fazenda para pagamento com precatório. E ele adquiriu os precatórios do mercado com 50%. Então, uma dívida que era de 5 milhões e 300, na realidade, ele está desembolsando 2 milhões e 250. E sem varinha mágica, sem bolinha de cristal, isso está na lei. É Sem só rolo. fazer, sem rolo, vamos ser sinceros. É o principal, sem rolo. É só fazer cumprir a lei. Entendeu? Então, o Instituto da Transação, velho, está assim, ó, fantástico para aquele empresário que está com dificuldade de pagamento, ou ele necessita até de CND, e ele está com dificuldade na Procuradoria, consulta um jurídico, consulta um especialista, para que ele analise a dívida tributária, para ver o que pode encaixar de descontos ou não, certo? E um possível pagamento também com precatório. Agora, eu vou pedir para você, como a gente falou da pequena, média e grande, Tá. que você desse uma explanação sobre isso, para a gente poder entender como é que funciona isso, até porque nós temos pessoas que vêm, que assistem, que são empresários grandes, médios, pequenos, até para ele poder entender o foco dele, onde ele pode ou não se encaixar. Tá. Na realidade, o pequeno, o médio e o grande, ele se encaixa na legislação. Tem a legislação para quem está no Simples Nacional, para o pequeno, para o médio que está no Simples Nacional e para o grande que às vezes está no lucro presumido ou no lucro real, e aí é bem técnico mesmo, porque a questão é legislação, utilizar os benefícios para cada regimento, para cada regime tributário. Poxa, Barzucco, mas eu estou no Simples Nacional, eu faturo X mil mês, dá 300 mil no ano. Eu consigo fazer? Consegue. Com tranquilidade. E posso te falar uma coisa, esse cliente de 5 milhões, ele teve 25%. Dependendo do seu rating de pagamento, pode ser que você obtenha mais desconto. Porque o governo, no seu caso, que é Simples Nacional, ele chega a dar até 90%. 90%. 95%. Uma coisa assim. Então, velho, assim, dá para ele pagar? Dá. Ele se encaixa? Encaixa. Qual que é a diferença? Você foi muito feliz, meu amigo, quando você falou do rating do banco, do empréstimo do banco. O governo vai analisar a sua condição de pagamento. E dentro do Simples Nacional, você tem a sua legislação que você ganhou o seu desconto e os seus pagamentos. E aí tem algumas diferenciações, não só para o regime pequeno, médio e grande, mas para o tipo da dívida. Por exemplo, a minha dívida é do Simples Nacional, mas eu recolhi o que eu tinha que recolher de INSS. Então, beleza. Então você vai poder parcelar a sua dívida até em 140 meses. Poxa, Barduco, mas a minha dívida é só INSS. Maravilha, não tem problema. Você pode obter os descontos, só que o seu parcelamento é em até 60 meses. Então, conforme é a dívida e conforme é o tamanho da empresa, a gente faz o enquadramento na lei e as probabilidades possíveis da Procuradoria da Fazenda ou da Receita Federal aprovar o seu plano aí de transação tributária. Barducco, maravilha, nós estamos chegando no final. Eu queria que você desse uns minutos aí. Tá. As suas considerações sobre a importância societária. O que, por exemplo, eu não sei se vou chamar de conselho, mas nunca, societário, nunca deixe isso para trás. Por exemplo, você vai falar sobre o acordo é importante, nunca deixe de fazer, e na parte tributária que você considera importante que o empresário, independente aí do seu tamanho, pequeno, médio ou grande, deveria evitar de deixar de fazer. Tá. Na área societária, o que é aconselhável fazer é realmente ele ter a noção que a empresa é um ente e a família é outro. Em que pese que às vezes está tudo ali em conjunto, né? Ele ter essa noção e ele trabalhar a empresa de forma profissional. Porque existe aquele ditado, né? A gente que tem filho, eu falo isso muito em casa. Eu prefiro que o meu moleque chore agora do que eu chorar depois. Minha avó dizia isso quando foi, eu prefiro que você chore do que eu chore. Entende? Então, assim, é preferível chorar agora, sentar, se estapear, resolver o problema agora, do que ele partir, fazer uma passagem e deixar um problema aí para a família resolver, tá? Então, o principal é sentar e resolver. Busque um profissional capacitado, busque alguém que possa mitigar a situação entre eles,
resolva-se os pequenos conflitos que tem entre família e empresa, tece esse acordo e faça ele cumprir. Então, esse seria, sei lá, o meu conselho, Sim. ou é a vontade que eu teria que Sim. as empresas assim o fizessem, certo? E, paralelo a isso, concomitante a isso, deixasse já o patrimônio também resolvido. Não só a questão societária da empresa, mas o patrimônio resolvido para essa família. E tributariamente, meu amigo, existe uma coisa que eu falo muito para o empresário. Risco comedido é profissionalismo absoluto. Então, se eu deixar de pagar o imposto hoje, contingencionado nele, contingencionado no meu fluxo de caixa, para falar que eu pago ele logo ali, é mais barato ele tomar hoje, que nós estamos falando, o dinheiro do imposto, que ele é 1%, do que eu captar no banco 5%, 6%. Isso é fato? É fato. Barduco está falando para deixar de pagar imposto? Não, não é isso. É ter um planejamento, contratar um tributarista para que ele faça a gestão desse passivo tributário. Para que lá na frente ele não tenha um rombo, não tenha um buraco e possa ter maiores prejuízos. Barduco, eu te chamo de Barduco, você é meu amigo, eu não chamei de doutor nem nada. Nada disso, parabéns. A gente é amigo, o Barduco é advogado, é parceiro nosso, então fiz questão de trazê-lo aqui para a gente poder conversar, explicar um pouquinho sobre isso. E quero te agradecer de coração, porque ele veio de Franca para fazer entrevista com a gente hoje, então é um grande parceiro. Eu que lhe agradeço. Obrigado, o nosso livro de presente, muito obrigado. a caneca é presente. Muito obrigado. E Muito obrigado. espero que você volte, se Deus quiser, para a gente contar mais histórias. Me coloco à sua disposição. Nós temos escritório em Franca e temos escritório aqui em São Paulo, na Paulista. Eu e os meus escritórios estão à sua disposição, à disposição de vocês. Obrigado. Se você quer ver esse e outros programas, veja pelo nosso site ou pelas redes sociais. Até lá.